pessoal, os três. Bom, doutores e doutoras, parabenizar a todos aí pela performance, né? O suporte básico à vida. Lembrando que N1 a gente fez carinho, tá? Na N2 a gente vai dar uns tapinhas de leve. Ok? Na reanimação é muito importante a gente ver as possíveis causas de parada cardiorrespiratória. Os famosos 5Hs e 5Ts. E vocês têm que dominar isso, tem que dominar antes do paciente parar. E tem que pensar em todo paciente grave. Chegou um paciente hipotenso, um paciente grave, mal. Será que pode ser os 5Hs e 5Ts? Tem que estar já na mente. Ok? Então lembrando, os Hs. Então era para um H. H de hipóxia. Galera da anestésio, né? Então o paciente pode ter hipóxia porque é um DPOC, porque é uma ciência cardíaca, porque fez qualquer patologia pulmonar, hemodinâmica. Outro H, doutor? Outro H? Oi? Hipotermia. Tá? Geralmente, hipotermias que geram parada cardiorrespiratória são hipotermias moderadas a graves, temperatura abaixo de 34 graus Celsius. Eu pegava muita parada por hipotermia quando eu trabalhava em São Paulo. Moradores de rua, quando dava lá época de frio lá, eles chegavam parados com hipotermia. E a gente reanimava eles em condição aquecida, aquecendo, para a gente se, sabe? A gente vai aprofundar também cada H e cada T. Ok? Outro H, doutora? Não, hipotenção. Também não. H de H+, de acidose. Ok? Então, a acidemia causa parada cardiorrespiratória, uma grande causa. Ok? Toda vez que a gente tem um pH abaixo de 7,35. Mais basicamente para dar uma PCL abaixo de 7,2. Tá? Geralmente são pacientes renais crônicos, mas pode ser um DPOC que está fazendo uma acidose respiratória, qualquer outra patologia, uma intoxicação exógena. Outro H, doutor? Hemorragia não. Hipercalemia, própria acidose, né? Hipercalemia, né? Nos Estados Unidos, eles matam a pessoa assim, entendeu? Eles dão lá a injeção letal de fluoreto de potássio. Se o doutor fizer um potássio, qualquer pessoa aqui vai matar essa pessoa. Aliás, prenderam um técnico lá na UTI de Curitiba. O cara ganhava 500 conto para cada paciente que ele indicava da UTI que ele trabalhava para o funerário. E todo o plantão dele morria alguém. O pessoal ficou desconfiado. Quando ver, ele fazia KCL de todos os pacientes. Olha que maldade, né? Olha que maldade chega no ser humano, né? Então, nos Estados Unidos, que tem pena de morte lá, é KCL que eles fazem também. Ok? Por último, doutor, mais um H. Hipovolemia. Que com certeza vai dar hipotensão, certo? Sangramentos, traumas, pode ser uma perda acontecendo de espaço, ok? A gente vai tratar esse paciente com o outro. E os T's? 5Hs, já falamos, 5T's. Fale um T, doutor. Um T. Nenhum? Ajude aí, doutora. Temperatura? Não. A hipotermia já falaram ali já, né? Pneumotórax. Quem falou pneumotórax aí? T de tensão no tórax, pneumotórax. Pode ser espontâneo, pneumotórax. Pode ser um pneumotórax de origem traumática, certo? Então o pneumotórax, ele causa disfunção de ventrículo direito e causa uma parada cardiorrespiratória. E a gente vai reverter o pneumotórax drenando durante a nossa reanimação, tá? É comum, por exemplo, pegar pacientes que às vezes alguém faz um acesso, faz pneumotórax e alguém logo em sequência intuba. Esse pneumotórax fica hipertensivo. O paciente para em segundos, ok? Logo após a intubação, tá? A gente chega lá, tem que drenar o tórax, ok? Outro T, doutor?
Trombose pulmonar. Tromboembolismo pulmonar. Geralmente se dá devido a uma trombose venosa nos membros inferiores, 80%. Esse trombo se solta, cai lá na artéria pulmonar e faz uma trombose pulmonar, uma embolia pulmonar, uma grande causa de parada cardiorrespiratória. Ok? Outro T, doutor? Teratoma? Teratoma não. Oi? T de tamponamento cardíaco. Guarda esse aí. T de tamponamento cardíaco, tá? Que pode ser traumático ou não. Pode ser clínico também. Quando a gente tem um derrame pericárdico, esse derrame pericárdico vai aumentando, tampona, o coração não consegue bater. É uma grande causa de PCR. Outro termo, toxinas. Nos Estados Unidos, morre mais gente intoxicada lá do que acidente de trânsito. Tanto que eles andam com um grande antídoto lá no pré-hospitalar na mão, que é o antídoto dos opioides. Se chama-se Naltrexone. Eles fazem no pré-hospitalar de tanta gente que morre lá. E por último, doutor, o último T de trombose coronariana, T de infarto agudo do miocárdio. Que é um tema tão importante, tá? Que o CREMESP fez uma prova aí, acho que no começo da pandemia. Doutores, pasmem, todos os médicos que estavam formando, apenas 30% sabia tratar bem o infarto. Somente 30%. E eu falo para vocês, de todas as causas de parada, essa daqui, ó, é a que eu gosto de pegar. Porque o cara vai pro outro lado da vida e volta. E volta bem. Volta jogando bola. Tem a vida toda pela frente ainda. É o cara aqui que eu gosto de reanimar, ok? A gente se sente feliz. Agora, para isso, vocês têm que entender um pouquinho do infarto. E esse é um T aqui, T de trombose coronariana, que a gente vai dar ênfase, tá? E vamos falar principalmente, tá, do infarto do supra de ST, ok? Primeiramente, como é que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é clínico. Qualquer pessoa que sinta uma dor no peito ou em torno do peito, tá? Eu já peguei, por exemplo, pacientes que estavam tratando com vulgo maxilo, de dor na mandíbula, estavam infartando. Já peguei pacientes que estavam com ortopedista, tratando de bursite no ombro, estavam infartando. Já peguei pacientes que estavam com gastro, tratando de dispepsia no estômago, estavam infartando. Então a dor, grande maioria das vezes, é do tórax, mas pode ser ao redor do tórax, ombro, mandíbula, andar superior do abdômen, ok? E a gente usa esse exame aqui para fazer um diagnóstico, o eletrocardiograma. Um exame que foi inventado há pouco mais de 100 anos, tá? Onde a gente vai ver um segmento chamado ST e vai ver que ele tem um supra-desnivelamento. Pode ter um infra também. Pode ter uma inversão de onda T. Pode ter um aparecimento da onda Q. Porém, o que eu quero dar ênfase aqui para vocês é quando nós temos o supra do segmento ST. Atentem isso aqui, ó. Isso aqui tem que ser para a vida de vocês, tá? Fatores de risco. Quem é o que eu vou pensar que é cachorro? O cachorro é aquele que tem focinho, tem rabo, tem pelo, que late, ok? Quem é que eu vou pensar que vai infartar? A grande maioria das vezes, medicina tem exceção. Mas, por exemplo, o doutor que está jovem aqui, 20 e poucos anos, poeta, corredor, pode até ser que infarte, mas é exceção, tá? Eu vou pensar em quem infarta, o sexo masculino, acima dos 40 anos. Okay? Abaixo pode ter? Pode. Exceções. Ok? Eu vou pensar quem tem hipertensão, quem é diabético, quem fuma, quem é sedentário, quem tem dislipidemia, quem tem uma doença renal crônica, quem tem doenças hematológicas que fazem trombofilia. Fatores de risco. Eu tenho que olhar até em volta. Ok? 80% já vai estar por ali, esse dor. Tenho que caracterizar a dor. Geralmente é uma dor súbita, tá? Forte intensidade, impressão, com irradiação para os dois ombros.
mas pode irradiar só para o direito, para o esquerdo, para o braço direito, braço esquerdo, para dar superior do abdômen, mandíbula. Geralmente esse paciente já teve dores prévias. É aquela pessoa que vai dar uma corrida e já sente ali a dorzinha, mas para, ok? Mas de repente, um belo dia, essa dor vem e não cessa mais. Ou vem muito súbito. E aqui, doutores, o eletro é fundamental. Hoje em dia a gente já tem smartwatch que faz o diagnóstico. Tá? Hoje mesmo, eu estava no consultório de manhã, chegou lá um paciente, doutor, fiz uma FA. Então cadê ele? E mostrou no relógio e realmente era uma FA. E a tecnologia está aí, doutor. Nós temos hoje investimentos, roupas, que monitoram a monitorização cardíaca dinamicamente. E quando o paciente infartar, fizer um supra de ACT, já vai mandar mensagem para o celular do médico dele. E é isso que a gente quer fazer, tá? Ver um supra de ACT no eletro. O infarto com supra de ACT, a gente não precisa fazer exames. Então, os exames, tem vários exames que podem ser feitos, né? Bioglobina, troponina convencional, CKMB, CKMB massa, CKMB atividade. Tudo isso a gente joga fora. Hoje em dia, se você tem uma laboratório que faz a troponina ultra sensível, escolha ela e esqueça o resto. Porém, se eu tenho um supra de ACT no meu eletro, esquece qualquer exame. Ok? Você vai tratar baseado só no eletro. O exame físico é crucial. Como é que eu vou diferenciar um infarto de uma dissecção aguda de aorta, que as duas são dores torácicas, se eu não fizer um bom exame físico? Dissecção de aorta, eu vou ver que vai ter uma simetria de pulsos. É uma dor lancinante, que vai mais para o dorso, mas é dor torácica. Okay? Mas se o doutor palpar os pulsos, vai ver uma simetria. O ecocardiograma é crucial. Você põe aqui, não vê que está dissecando a aorta. Já põe aqui, vê que é um tamponamento, que não é infarto. Ambas as doenças dão dor torácica. Aliás, eu vou ver se programa uma aula de ultrassom com vocês, hein? Tá? Tá certo aí? Ultrassom protocolo CASA, que a gente realiza na parada cardiorrespiratória. E o cateterismo célula diagnóstico. Ok? Aqui, doutores, eu quero que vocês considerem o bloqueio de ramo esquerdo como um supra de ACT. Ok? A gente vai ver que tem várias doenças que dão supra, entre elas o bloqueio de ramo esquerdo, tá? Como que eu faço o diagnóstico de bloqueio de ramo esquerdo? Primeiramente, tá? Eu vou aqui, em V1, tá? E vejo que o QRS está maior do que 3 quadradinhos, então o QRS é largado. Tem que estar obrigatoriamente negativo. E eu tenho um entalhamento chamado ondas R's alargadas e comentárias em paredes laterais, D1 AVL e D5 V6, lateral alto e lateral baixo, que é chamado orelhinha de coelho. Okay? Sempre que vocês verificarem o bloqueio de ramo esquerdo, vocês vão considerar esse paciente como um supra de ACT. Ok? Tá? Atentos, se a pessoa já tem esse bloqueio de ramo esquerdo, que é uma cicatriz, ela vai falar para vocês. Aí vocês vão desconsiderar esse supra de ACT. Ok? Isso é a anamnese que vai falar. Então aqui, doutores, nós temos aqui, artéria coronária, né? Aqui nós temos uma placa de gordura que foi adquirida após muita cachaça, muita picanha, muita gordura. Um belo dia essa placa estabiliza e faz um coágulo. Só que ainda passa sangue, tá? Como ainda passa sangue, o paciente vai ter dor, mas aí ele vai fazer um infarto, tá? Um infra de ACT, uma inversão de onda T, um aparecimento de onda Q. Agora, quando essa placa estabiliza e entope esse tronco que é formado, o tronco vermelho, entope toda a artéria coronária, aí sim nós vamos ter um supra do segmento ST. Então o supra ele só acontece quando a gente tem uma obstrução total. E o perigo, quando a gente tem essa obstrução total, é o coração parar. Ele entra numa arritmia chamada fibrilação ventricular. Por isso que rapidamente tem que ser tratado. Ok? E esse supra, tá, não pode ser em paredes únicas, não. Ele tem que ser em paredes contíguas. Ou seja, eu tenho que decorar essas paredes aqui. Eu tenho que saber que D1 e AVL é lateral alto. Então, se eu pego um supra e AVL, eu já vou direto para D1. Tem que fechar uma parede.
Se eu tiver só VL e AVF, não quer dizer nada. Não é parede contígua. Então, parede contígua é D2, D3 e AVF, que é a parede inferior. V1, V2, V1 a V4, V1 a V6, D1 a VL. Ok? Tem que ser paredes contíguas. E a gente, dependendo da parede, já sabe qual é a provável artéria que foi acometida. Tá? Então, ó, atento aqui o ponto J. Ó. A gente tem onda P, QRS, tá? E aqui, quando termina o S aqui, ó, antes, quando vai iniciar o segmento desse T na junção, esse aqui é o ponto J. E o ponto J ele tem que estar na mesma linha de base do elétron. Tá? Se porventura ele tiver um quadradinho acima, nós falamos que o paciente tem um supra do segmento ST, pela análise do ponto J. Ok? Se o paciente chegar muito rápido lá no pronto-socorro, você faz o eletro, às vezes está normal, você está infartando, possa ser que esteja. Por isso a gente repete o eletro daqui a 5 minutos. Porque daqui a 5 minutos, a primeira alteração que acontece é isso aqui, ó, elevação da onda T, onda T apiculada. Passa mais 5 minutos, ele começa a ter um suprazinho, um sorriso, que vai aumentando, ok? Nós chamamos isso de alterações dinâmicas, tá? Até a hora que ele vai ter um supra com cara de bravo, um supra com inversão de onda T. Então isso aqui, ó, é fisiologicamente o que acontece no nosso paciente de infarto, tá? Tá normal, T apiculada, vai tendo supra em sorriso, supra com cara feia, até a hora que ele fibrila. Vamos achar o ponto J aqui. P, QRS, D, opa! O ponto J aqui. Linha de base. Está suprado? Tá. 2 quadradinhos e meio. A gente vai considerar supra a partir de um quadrado, né? Porém, a medicina tem exceções. Tá? E aqui nós vamos ter exceções. Em derivações anteriores, estamos falando de V2 e V3, nós temos que ver o sexo e temos que ver a idade do paciente. Ok? Se for o sexo masculino, for abaixo de 40 anos, vamos considerar esse supra a partir de 2 quadradinhos e meio. Se for maior do que 40 anos, a partir de 2 quadradinhos. Se for do sexo feminino, maior do que 1 quadradinho e meio. Em derivações anteriores. V2 e V3. Se for derivações que nós fazemos além do ECG convencional, que é o V7, V8 e V9, o V3R e V4R, tá? Para essas derivações nós vamos considerar maior do que B quadradinho, ok? Então essas derivações aqui, ó, a gente diminui o limiar. Todas as outras é um quadradinho, um milímetro. Entendidos? Então, doutores, o supra pode vir em sorriso, pode vir com a cara feia, ok? Qual é o típico do infarto? Com a cara feia, mas em sorriso pode ser também. Tem supra? Aonde? Ó, D3 foi a parede do D3. D2 é VF, eu já vou direto, ó. Parede inferior, fechou, fechou, acabou, não precisa nem ver o resto, ok? Mas tem supra também aqui, viu? Tem infra aqui. Tem supra? Ó, eu vejo um supra em D1, qual é a próxima parede além de D1? A VL, lateral alto, acabou, já fechou aqui já, ó. Tem mais supra? Tem. Mas aqui já fechou uma parede, não precisa nem ler o resto. Ok? Tem supra? Tem. Aonde? V5, V6, lateral alto. Tem também, ó, D1 a VL, lateral baixo. Desculpa, lateral baixo e lateral alto. Vou contrário. Fato de parede lateral. Tem supra? Sim. Aonde? V2, V3, V1, V4 um pouquinho, né?
parede é essa? Anteroceptal. Ok? Tem supra, doutores, do ECG convencional? Não, tem supra. Mas aí tem infra, não tem? Tem infra onde? Parede anterior. V1, V2, V3. Sempre que eu tenho infra e parede numa parede, tem que ver se tem supra na outra. Então, nessas derivações aqui, eu faço V7, V8 e V9. E se tiver maior do que meio quadradinho, eu já considero como supra. Tá? No caso, está suprado aqui V7 e V8. Normalmente, a gente não faz essas derivações. A gente tem que solicitar. E quando que eu solicito? Quando eu tenho um infra de parede anterior. É a chamada imagem em espelho. Tem supra? Aonde? Eu consigo saber qual é a provável artéria aqui. É a parede anteroceptal. Boa, doutor. A artéria formadora de viúvas. Tá? Decore, mulheres, o nome dessa artéria. E a gente aposta na hemodinâmica, tá? Quando a gente pega um supra lá, a gente liga para a hemodinâmica, que é os caras que ganham dinheiro, entendeu? E a gente aposta, não, aposta que esse é descendente anterior, não, é circunflexo, não, é coronária direita e tal. E a gente aposta uma caixinha de raio aqui lá, alguma coisa. Doutores, o que pode dar supra? Infarto. Alguma coisa mais pode dar isso? Um monte de coisa pode dar supra. Vocês têm que saber de fazer o diagnóstico diferencial. Tá? Por exemplo, chega um jovem lá com 18 anos, com dor no peito. Aí eu rodo o eletro dele, está suprado em tudo, todas as derivações. Ele relata um quadro viral uma semana atrás. Vou pensar em pericardite. 18, 20 anos, as artérias estão limpinhas ainda. Okay? Então, supradifuso, pericardite, miocardite. Tá? Aneurisma de ventrículo esquerdo, geralmente é um paciente que já teve um infarto prévio, que teve uma sequela, que foi essa formação sacular no ventrículo esquerdo, e já fica ali empurrando e dá um supra fixo o resto da vida. Hipercalemia, dá uma onda T apiculada, se for um potássio acima de 7, com certeza vai dar um supra de ST. Embolia pulmonar. Mais comum de embolia pulmonar dá um ataque cardíaco sinusal, mas pode dar supra também. Síndrome de Brugada. Isso aqui é uma síndrome que eles viram que um monte de gente jovem que estava tendo morte súbita foram ver nos exames de check-up desses pacientes que eles tinham supra de ST lá, só que não sentiam nada. Bloqueio de mão esquerda, a gente já falou, né? Ok. Repolarização precoce pode dar supra também, muito comum em jovens, tá? Síndrome do coração partido, ou síndrome de Takotsubo, mais comum aqui em mulheres, idade entre 30 e 45 anos, geralmente após fortes emoções. A pessoa tem uma dor, faz um supra, a gente manda para a sala de hemodinâmica e lá as artérias estão limpinhas. A única coisa que a gente vê é uma hipercinesia da parte apical do ventrículo e uma formação sacular das arteríolas ali, que é o que tem formato de Takotsubo, que é uma ferramenta utilizada no Japão para caçar polvo. Por isso que tem esse nome, tá? Síndrome do coração partido de Takotsubo. Vasoespasmo. Vasoespasmo é muito comum em jovens após uso de substâncias que fazem vasoconstricção. Cocaína, heroína, LSD, galera da rave. Tudo isso aqui pode dar supra de ST. É infarto? Não, não é infarto, vai dar o supra. Vocês têm que saber diferenciar. Ok? Por isso, tem que ver as comorbidades. E o que é que sugere que o meu supra seja de origem isquêmica, seja aquela placa aqui ali que fez a trombose na artéria? Quando eu tenho um infra espelho, em derivação do suporte oposta. Quando a minha concavidade é para baixo, ou seja, um supra com cara de bravo. Limitado ao território. Se é RD2, ED2, D3 é BF. Se tiver difuso, eu vou pensar em pericardite. E quando eu tenho a presença de uma onda Q patológica aqui
nada mais é, ponto aqui que tem duração maior do que o quadradinho. E o paciente que está com infarto, né, ele não vai chegar lá parado, pode ser que chegue parado, mas geralmente ele chega ainda consciente. E o paciente que me comove, eu coloco o MOVD, monitoro, forneço oxigênio, eu pego o acesso venoso, eu faço o exame físico e uma glicemia capilar, desde destro, ok? Meu exame físico eu vou usar o método sampling, sinais e sintomas, alergias, medicações em uso, passado de doenças, líquidos ou alimentos ingeridos recentemente e eventos adversos. A minha monitorização de preferência com eletrodos de 5 pontas, oximetria, pressão arterial e faço o exame físico dele. A de vias aéreas, B de ausculta pulmonar, C de exame físico cardiológico, D de neurológico e E de abdômen membros. Ok? E eu tenho que ter um eletro laudado em 10 minutos. Hoje em dia você pega um eletro, joga no chat GPT a foto e já te dá o diagnóstico. A inteligência artificial está com força nisso aí. Hoje em dia já tem smartwatch que já dá o diagnóstico super extremo. Ok? Então são ferramentas que chegam ao nosso favor para a gente saber utilizar. Então a gente consegue esse laudo rapidamente, nem que seja por uma mensagem do WhatsApp. Porém, eu quero que vocês interpretem e vejam o suco, porque já estão sabendo disso. Lógico que a dor vai ter uma característica, né, que vai comer como eu comentei com vocês, tá? Cuidado com os equivalentes anginosos, tá certo? Okay. E os fatores de risco emergentes. Eu falei alguns fatores de risco, né? A gente tem os fatores de risco normais, né, que são infarto, diabetes, epidemia, história familiar, idade acima de 45 anos, uma pessoa que já infartou, que tem doença arterial obstrutiva crônica, que já teve um AVC. E os emergentes são essas doenças que antigamente as pessoas morriam em poucos anos, hoje em dia elas estão sobrevivendo em muito tempo, né? HIV. Você pega HIV há 20 anos atrás e morria em 5 anos. Hoje em dia a pessoa vive normalmente, porém é um fator de risco para infarto. Insuficiência renal, qualquer doença inflamatória crônica, mulheres quando entram na menopausa têm o mesmo fator de risco dos homens, reposição de testosterona e uso de cocaína. Mano. Vai ser ruim dessa parte. Mano. E o paciente com infarto, a gente vai classificar essa dor. Uma dor do tipo A é uma dor que eu tenho certeza que é uma dor de infarto. Uma dor do tipo B é uma dor que provavelmente é, tem uma grande chance de ser, mas a possibilidade mínima de não ser. Já no tipo C, talvez seja, mas eu acho que não é. E do tipo D eu tenho certeza que não é. É aquela pessoa que eu tiro a camisa e eu vejo ali uma lesão de herpes zoster. Com certeza que não é infarto. Nosso exame físico é crucial, tá? A gente fazer o diagnóstico como TEP, acompanhamento, secção de aorta, de pneumotórax, são outras doenças fatais que levam também a dor torácica, ok? E a gente vai fazer a classificação de Killick-Kimball, onde Killick-Kimball 1 não tem sinal de congestão, Killick-Kimball 2 hemotB 3 na ausculta cardíaca ou leves estentores na ausculta pulmonar. Killick 3, o paciente vai dar edema agudo de pulmão, dando até preço médio, e Killick 4 vai estar em choque cardiogênico. E o tratamento qual é, doutores? Não! O tratamento principal é infarto. Se tem uma artéria obstruída, o tratamento é desentupir. Como é que eu desentupo esse campo, essa coronária? Só existem duas formas. Uma é cateterismo cardíaco. Foi inventado por um brasileiro, tá? Você vai lá na artéria femoral, radial, vai lá na coronária, põe uma bolinha lá e ó, desentope essa artéria. E a outra forma é fazendo um remédio, que se chama-se trombolítico. Trombolítico de primeira geração, a streptokinase, segunda geração, a alteplase, terceira geração, a tenecteplase. Ok? Só existe isso, a gente desentupir.
ou trombolítico ou hemodinâmica. Eu vou ter que escolher. Tá? Geralmente, eu faço essa escolha quando? Quando eu tomo essa escolha? Quando o doutor está tomando banho para ir trabalhar. Estou tomando banho lá, poxa, eu vou trabalhar hoje no 9 de julho. Entendeu? Eu coloquei um paciente uma vez lá em 15 minutos. 15 minutos, doutor. Está certo que era os donos do hospital, né? Mas eu consegui colocar o cara em 15 minutos na sala de hemodinâmica. Entendeu? Padrão top, né? Ok? Tá. Porém, se o meu tempo fosse superior a 1h30, talvez eu faria o trombolítico nesse paciente. Se eu estivesse lá em Itapuã, por exemplo. Só para vir de lá para cá, tá? Quando a gente tem 2 horas de transporte, a gente, mais de 2 horas, a gente já faz o trombolítico. Quando eu estou dentro do serviço e demoro mais do que 90 minutos, 1h30, também escolho o trombolítico. Ok? É o chamado tempo porta-balão. É o tempo que o cara entra dentro do meu consultório e eu consigo colocar ele dentro da sala de hemodinâmica. E esse tempo, o doutor já conhece antes de entrar no plantão. Ok? Tranquilo? É um tempo que você já tem que saber. Se você está lá e vai estar, você já sabe que tem trombolítico. Se você está aqui no hospital privado, bem provavelmente você consiga ter um bom tempo porta-balão. Bem provável que você consiga mandar esse cara para o hemodinâmica. Tá? Bom, e como tudo na vida, a gente tem os coadjuvantes. Os coadjuvantes, nós temos vários para infartos. Nós podemos fazer um tratamento a longo prazo, um suporte hemodinâmico, analgésicos. Não podem esquecer os 3 As. A de aspirina. A de antiagregante plaquetário, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor e a de anticoagulante. Esses 3 As não pode esquecer. O resto não faz tanto mal. Ok? Mas tudo isso aqui é coadjuvante, que trata esse aqui. Vamos falar do primeiro A, o AS. O AS já é dado em casa, no pré-hospitalar. Eu dou aula para o primeiro ano, eles já aprendem a dar o primeiro remédio na vida deles. Ok? Por quê? Porque se eles errarem, não vai fazer mal. Eles só tem que fazer 2 perguntinhas para o paciente antes de dar o AS. Da AS é infantil, ó. 2 comprimidinhos, 2 a 3 infantil. Ok? 100 mg, 200. O senhor já teve alguma hemorragia digestional? Está vigente agora, essa semana? Vomitou sangue ou está evacuando preto? Ou se eu tenho alergia ao AS? Não. Não pode dar. A minha sogra, ó, toma de 1 grama, não acontece nada com ela. Toma de 4 horas. Não acontece nada com a bichinha, com a dor de cabeça. Ok? Então não tenho medo de dar AS, tá? Lógico, só tem que perguntar. Só o fato de eu dar AS, ó, eu diminuo a mortalidade em 23%. E é um medicamento que você pode dar, inclusive, antes de mandar o alerta. Ok? Como é que eu dou o AS? Mastigo, trituro ele. Não serve o AS tamponado. O AS é interno. Inibidores da P2 Y12. São os antiagregantes plaquetários. Tá? Brasil, clopidogrel. Estados Unidos e Europa, segunda geração, né? Prasugrel e ticagrelor. Clopidogrel que a gente utiliza no Brasil na grande maioria dos serviços públicos, no SUS, tá? Se eu vou fazer trombólise, eu faço uma dose de ataque de 300 mg, 4 comprimidos. Se esse paciente for para angioplastia, eu faço 8 comprimidos, 800 mg, tá? Lembrar que acima de 75 anos, tá? A gente não faz essa dose de ataque, faz só uma dose única de um comprimido, ok? Tem contraindicações, aquele paciente que tem hemorragia ativa, que nem o AS, ok? Prasugrel e ticagrelor são mais utilizados em serviços privados e países europeus e americanos, ok? Esse daqui eu vou pular, a gente usa mais na hemodinâmica, né? Proteína 2B3A. Anticoagulantes é o terceiro A importante que a gente não pode esquecer,
tá? Pode ser uma heparina não fracionada, pode ser uma heparina de baixo peso molecular. Anticoagulantes orais não são utilizados aqui, tem que ser subcutâneo ou venoso. Se a gente for trombolizar, enoxaparina, tá? 30 mg é VEGETAC. Depois esse paciente vai ter uma dose plena, que é de 1 mg de 12 até alta. Idosos, tá? A gente não faz o bolus, tá? E deixa apenas 0,75 de 12 em 12. Renal crônico, 1 mg uma vez ao dia. Também não faz o bolus. Ok? Caso o paciente for para o CAT, tá? Geralmente a gente deixa para o médico de hemodinâmica fazer o trombolítico, o anticoagulante. Por quê? Para não ter um crossover, para não ter mistura. Para não misturar heparina não fracionada com heparina de baixo peso molecular, convencional para de baixo peso. Porque se tiver essa mistura, propicia muito o sangramento. Tá? Porém, a galera de hemodinâmica gosta mais da heparina não fracionada. Tá? Eles não utilizam tanto a de baixo peso molecular. Aqui é mais complicado, tem que colocar em bomba de infusão, tem que fazer o controle do TTPA no paciente, ok? Mas tem um agente reversor, que é a protamina. Por isso que eles preferem utilizar isso daqui, ok? Depois não precisa de profilaxia, tá? Quem coloca stent é no máximo uma profilaxia depois que ganha. Morfina. Morfina foi o primeiro remédio para infarto. Na década de 40, 50, a gente dava uma ampola de morfina pro cara, botava aqui, ó, e falava, quando a dor apertar, o senhor aperta aqui, tá? Porém, é uma droga que está em desuso. É uma droga que estudos têm mostrado que a mortalidade aumenta em quem faz o uso, principalmente o uso crônico. Contraindicado quem está em hipotenso, quem tem infarto de ventrículo direito. E a gente vai tateando a dose, só faz morfina para pacientes com uma dor refratária a altas doses de nitrato e não tem contraindicações. Ok? Então, basicamente, o uso da morfina está bem restrito. Até pode ser utilizado, tá? Mas em pouquíssimos casos. Ok? Nitratos. Nitrato, tá? Temos aí sublingual, oral, endovenoso, okay? Spray, várias formas de nitrato. Mais utilizado é o de nitrato de zosorbida, sublingual, tá? Um medo de 5 mg, a gente pode fazer até 3 vezes com intervalo de 15 minutos. Tá? Se for uma dor forte, a gente passa para o nitrato venoso, nitroglicerina, deixa em bomba de infusão e vai aumentando. Tá? Contraindicado o uso de nitrato, tá? Em pacientes que fizeram uso de estimulantes sexuais e em pacientes que estão infartando com ventrículo direito. Oxigênio. A gente viu, né, que o oxigênio a gente acaba dando de todo para todo mundo, né? Mas depende da doença, depende da saturação. Para o infarto, a nossa saturação alva é a saturação de 90. Então, se tiver abaixo de 90, a gente dá oxigênio, senão não dá. Se o paciente tiver edema agudo, nós vamos dar esse oxigênio com pressão, fazendo a chamada ventilação não invasiva. E o tratamento a longo prazo, tá? Vai ser a base de beta-bloqueador, de estatina, o resto da vida, IECA, espironolactona, que é antagonista do aldosterona, e para esse paciente não sangrar, inibidor das bombas de Brown. Tudo coadjuvante. Beta-bloqueador, temos vários, estatina, né, as placas, né, que é o que ocasiona, ok? Tá. Os IECAs, espironolactona. Bom, o que a gente quer é desobstruir essa artéria, fazer a reperfusão. Tá? Primeiramente, qual o tempo que esse cara está infartando? Se for uma dor acima de 12 horas, tá? Geralmente não tem indicação de fazer cateterismo aqui de emergência. Tá? Okay? Não tem indicação de fazer isso com trombolítico de emergência. Tá? Então, trombolítico, a gente usa o marco temporal para o infarto de fazer até 12 horas. Okay? Porém, tem exceções. Tá?
Tem um grupo grande de médicos aí que acabam utilizando quando o paciente tem uma dor significativa. Né? Então tem estudos que estão saindo aí que quando tem dor, tem músculo morrendo. Ok? Tá? Então não é uma verdade absoluta, tá? Mas em geral a gente tem esse marco temporal. Ok? E lógico, temos que saber o nosso tempo de hemodinâmica, nosso tempo de porta-balão, tá? E se for fazer transferência, nosso tempo de transporte, no caso 90 a 120 minutos. Passou disso daí, sempre eu faço trombolítico, ok? Bom, antes de fazer o trombolítico, eu tenho que perguntar as contraindicações. Se ele apresentar apenas uma contraindicação absoluta, eu não faço trombolítico. Basta uma, ok? Quais são as contraindicações absolutas que eu tenho que perguntar à beira-leito? Se ele já teve algum AVC hemorrágico em qualquer momento da vida. Se ele teve um AVC isquêmico nos últimos 6 meses. Se ele conhece ser portador de qualquer neoplasia ou malformação arteriovenosa do sistema nervoso central. Se ele teve um sangramento gastrointestinal, peleta nos últimos 30 dias, trauma ou cirurgia recente nas últimas 3 semanas, dissecção aguda de aorta, punção em sítio não compressível nas últimas 24 horas, fez uma biópsia hepática, uma biópsia renal, ok? Ou um distúrbio de coagulação conhecido, ok? Isso aqui é contraindicação absoluta. E temos as relativas, tá? As relativas às vezes a gente não acredita, que são elas: ataque isquêmico transitório, uso de anticoagulante oral, gravidez, hipertensão refratária, úlcera péptica ativa e paciente que foi submetido a reanimação cardiopulmonar. São relativos, ok? Não são contraindicações absolutas. Pode ser feito trombolítico aqui, porém, temos que analisar caso a caso. E aqui está um cara que ganha dinheiro. Atrás dessa máscara aqui, ó, tem um sorriso. Ó. Ele está imaginando por onde vai ser a próxima viagem. Internacional. Caribe, Maldivas, Grécia, ok? Enquanto a gente está indo aqui no máximo aqui para Caldas Novas, vai estar um sorrisão aí. Então fica a dica para vocês, tá? Porém, nós temos aqui, ó, nossa grande maioria das vezes nós vamos usar o trombolítico. E a gente vai usar qual? De terceira geração, ectoplasma. Esse cara aqui é bom, ó. Vem em pó, vem diluente. Eu faço essa diluição, coloco na seringa e a seringa dele é igual seringa de criança. Quem tem filho aqui? Doutora, como é que é a seringa de criança? Vem lá, peso, né? E a nossa seringa aqui vem um peso. A gente vai lá, tem lá 90 quilos, 80, 70, tem quantos quilos? Ah, 60. Deixa aqui para 60 quilos e ó, faço lentamente. Aquele supra que tem lá, ó, some do monitor antes de eu terminar de encher a seringa aqui, ó. Que coisa bonita, né? Salvou a vida da pessoa, doutor. Ok? Porém, nossos órgãos públicos acabam comprando esse aqui, que é mais barato, pouca coisa mais barato, tá? Mas acabam utilizando porque ele é usado também para AVC, é usado para o TEP, em dosagens diferentes, tá? E aqui a nossa dosagem é um pouco mais diferente, ok? A gente faz uma dose de ataque de 15 mg EV, independente do peso, depois faz 0,75 mg por quilo em 30 minutos, depois 0,5 mg por quilo em 60 minutos. Tem que calcular a bomba de infusão, ok? É uma questão de prova, isso aqui lá no sexto ano, tá? 15 mg direto em bolos. Ok? Vou logo falando que aqui muita gente vai errado para fazer isso. E basta fazer o trombolítico? Não, eu tenho que saber se foi eficiente. O paciente tem que parar, tem que ter redução do supra. E cuidado, ele pode ter arritmias de reperfusão. O paciente não obrigatoriamente tem que ir para a UTI, tem que ser transportado em ambulância UTI. Pode evoluir para choque hidrogênico, tá? Aqui a gente vai usar o balão intraórtico, a gente tem aqui no hospital de base, ok? Está em desuso. Hospitais modernos de referência têm dispositivos de assistência ventricular esquerda. E
alguns hospitais seletos têm o ECMO, né, que ficou famoso no Covid, e o ECMO eu consigo dar oxigênio e pressão simultaneamente, ok? E o choque cardiogênico, sempre que a gente tem muito pouco congesto, com a pressão sistólica abaixo de 90 e o paciente com tempo de enchimento capilar prolongado. Tempo é músculo, tá? Eletro em 10 minutos. Se for trombolizar, trombolize em meia hora. Se for fazer o cateterismo dentro do hospital, que tem centro de hemodinâmica em 90 minutos. E se for fazer a transferência, em até 120 minutos. Isso aqui tem que ficar memorizado, ok? Gravado. Pode ligar a luz, doutor, por favor. Perguntas? Pergunta, doutora? Posso apertar vocês? Não. E dois? Pergunta pela mente do jeito que você sabe. Doutores, quando ninguém pergunta nada, não porque não entenderam nada, porque estão muito bom, hein? É porque tem que explicar. Professor. Agora, Professor orientar, tem um monte de coisa. Professor, já pode. galera, ó, não vamos cair naquela estatística aí do trimestre, hein? Não, pelo amor de Deus, questão de homem, vocês têm que saber se tudo bem. Tá? Pois não, doutor? O senhor pode repetir a dose da alteplase? Alteplase, vamos lá, né? 15 miligramas de B em bolos, independente do peso do paciente. Depois 0,75 miligramas por quilo, tá? Em 30 minutos. Depois 0,5 miligramas por quilo em 1 hora. Ou seja, vou colher o remédio em 1 hora e meia. Ok? Não. 0,75 miligramas por quilo em 30 minutos. Depois 0,5 miligramas por quilo em 1 hora. Professor, esses tempos Aí vocês vão ter que aprender, vão ter que fazer, viu, na parte prática. Esses tempos aí são todos a hora que ele chega, desde a hora que ele chega. Não, esse é o tempo de infusão do remédio. Ah, esse tempo aqui? Esse daqui é. Agora ele chega. Chegou, eletro-laudado em 10 minutos. Se for fazer trombolítico, em meia hora. Ok? Esses aqui são os tempos que a gente preconiza. Tem que ser ágil. Tá? Dificuldade. Às vezes o trombolítico fica escondido lá. Fica trancado, é um remédio caro, né? De jeito. Então tem essa coisa, tá? Uma vez roubaram, eu tô lá, roubaram 2 ampolas lá de Tenectoplas ainda, entendeu? Acho que eu ouvi alguém falar, dando alguma aula, eu falei que era 6 mil uma ampola, mas subiu lá 2 ampolas. Não tem venda, galera, isso aí ninguém compra, entendeu? Isso aí. Aí apareceu uma semana, apareceu jogado lá no lixo. Estão sabendo essa história aí? Complicado, né? Professor, você pode disponibilizar esses slides? Posso, não tem problema. Tá bem. Vou dar um livro também de brinde para vocês. No WhatsApp. Pode ser? Físico? Mas não. Ele deu uma resumida aí. Kilby Kimball. Então toda vez que o paciente está com infarto, ó, vou cobrar muito isso de vocês, tá? Vocês vão passar o caso lá no SAMU, né? Ok? Então quero que vocês passem, ó, fulano de tal idade, de tal comorbidade, hipertenso, diabético, tal, uma dor iniciada há tanto tempo, uma dor do tipo B, uma dor do tipo A, ok? Kilby Kimball dele de 1, Kilby Kimball de 2, é a classificação, tá? Baseada no exame físico. Kilby Kimball 1, o cara está com exame físico normal. Kilby Kimball 2, ele tem ou B3 ou leves extensores. Kilby Kimball 3, ele tem sinais de edema de pulmão. E Kilby Kimball 4, além disso, ele vai ter o quê? Sinais de potencial arterial, choque cardiogênico. Tranquilo? Não falamos apenas de um deles. Ok? Falta 9. Falta 4 deles.
mesma classe. Vocês têm que dominar, galera. Pelo amor de Deus. Pessoal, isso aí. Voltar às aulas devagar. Eu dou aula real que vocês pegam, pelo amor de Deus, faz a tipo de 5. Esse é uma aula cabulosa. Qual que é a próxima? A próxima é qual? Vamos focar aqui primeiro. Temos voluntário para fazer um atendimento? Atender. Manuel. Bora? Bora, doutor. Vai, Manuel. Nós estamos torcendo por você, Manuel. Galera, quem vier aqui caprichar vai ganhar mesmo. Tá vendo? Aí. Aquele que for mal aí vai perder 2 pontos. Fala assim, até não sei quem vai. Mas se errar, a gente doutor, me ajuda aqui, por favor. Pegue em bloco. Pegue em bloco. Doutora, está lá no pronto-socorro João Paulo II. De repente lá deu entrada o senhor Chuck Norris, 52 anos. Doutora, pode fazer o atendimento, senhor Chuck Norris? Não. Doutora. Bom dia, doutora. Ai, doutora, meu peito. Dó demais, doutora. Bem no meio, doutora. Pega aí, doutora. Ah, isso aí mesmo, doutora. Nossa, doutora. Dó demais. Parece que tem um elefante sentado aqui, doutora. Ai, meu Deus. Me ajuda, doutora. Doutora, faz uma meia hora, doutora. Meia hora? Meia hora. Nossa, doutora, dói muito. Já teve essa dor antes? Ah, doutor, eu tive outras vezes, doutora, mas passava, sabe? Agora não tá passando, doutora, tá muito forte, ó. Tá, e ela tá irradiando para Ah, doutora, com os 2 braços. 2 braços? Os 2 braços, doutora. O senhor tem 54 anos? Isso, eu tenho 54 anos. O senhor tem algum histórico de hipertensão? Tem diabetes? pressão alta, tem diabetes, mal olhado, espinhela caída. Aí agora a gente vai ter que fazer exames, né? Um eletro. Ok. O paciente comove a doutora? Sim, pode? Sim. Sim. Todo paciente que comove, nós colocamos o? O que é o M? Monitorização cardíaca. O que mais o M? É a M de monitorização, é só monitorização cardíaca? Não. É M de pressão arterial, PAI, né? Ó. Monitorar o que? Oximetria, né? Tem um sensor de capilografia? Coloca também. Temperatura? Ai, doutor, calma, esse é o M. O que é o O? Posso colocar nele? Não, tá 92? Posso colocar o oxigênio? Não. 96. Ok. O que é o V do morte? Hã? Veia. Designa a ordem para alguém, vai. Mas acesso para mim, por favor. Isso, acesso periférico. Acesso periférico. Ok. E um O eletro. que é o E e o D? Exame físico e glicemia capilar. Ok? Glicemia capilar de 120. Ok? O exame físico a doutora pode fazer. A gente
chama de exame físico e exames pertinentes. Qual é a primeira coisa do exame físico rápido, dinâmico? Vê o A, né? O A é vias aéreas pernas. O que é o B? Isso, escuta aí, doutora. Murmúrio vesicular universal, sem ruídos adventícios. Frequência respiratória boa, 16 incursões por minuto. Sem tiragem de fúlgara e sem tiragem intercostal. O que é o C? Circulação, ausculta cardíaca. Ritmo cardíaco regular em 2 tempos. Bolhas normofonéticas. Perfusão capilar periférica de 2 segundos. Sem turgência reticular. Sem presença de invedo reticular. Pulsos simétricos, parvos. Exame físico, tá no C. O que é o D? Plasma de 15. Pupilas é importante? Pupilas isocóricas fotoreativas. O paciente não tem rigidez de nuca. Lúcido orientado no tempo e espaço. O que mais? O que eu era? Exposição, né? B, panturrilha, palmo, abdômen, tudo normal. Ok? Então observe que ela fez a anamnese, que é o Sampler, fez o exame físico, fez o MOBID. Isso não pode faltar, viu? Qualquer paciente que vocês forem atender, tem que ter isso. Tá? Você só vai mudar o seu método de atender da emergência se ele tiver em PCR. Tá? Se ele tiver PCR, qual é a sequência? O cara tá lá inconsciente. Verificar a responsabilidade. Né? Item 2. Chamar ajuda. Como é que eu chamo ajuda dentro do hospital? Não estou na rua não, hein? Na rua de montanha. Carrinho de parada. Equipe de enfermagem. Equipe, temos uma PCR aqui. Traga o carrinho de emergência. Item 3. Já esqueceram, galera? Pulso e respiração simultaneamente. Por no máximo 10 segundos. Se seguro, em 6 segundos já pode parar. Ok? Se não tem pulso, minha mão sai aqui do pescoço e vai para onde? Já começa a fazer ele bem até chegar ao nosso desfibrilador, né? Ok? Eu quero ver o ritmo que ele está. Ok? Mas aqui ele já está controlado, não está em parado. Próximo passo, doutora. Agora sim, vou pedir os exames pertinentes, né? Qual é o exame que a doutora quer? Aí, doutora. Parede inferior. Vai a provável artéria? Coronária direita. Coronária direita. Postando na caixinha? Não. Postando na caixinha? Não. Tem mais. Aqui eu gosto fácil. Aqui a gente pega. Doutora, o elétrico está aí. Qual é o próximo passo? Qual medicação? 30 minutos. Tem hemodinâmica? E essa pergunta você tem que fazer quando? Tá aqui ou antes que eu estou tomando banho? Tá tomando banho, né? Doutora, vamos botar o tempo, tá lá tomando banho. Entendeu? Vai trabalhar lá no João Paulo. Né? João Paulo tem serviço de hemodinâmica? Não tem, serviço no hospital de base. Entendeu? Então o seu tempo é de quanto aí de transporte? 2 horas, tá? Ok? Você tem 2 horas para montar com base. Né? Ligou lá com base, pois não, o médico está com sua visão aqui, o cara acabou de chegar de viagem, acabou de chegar no México. Pois não, hospital de base, médico da hemodinâmica, pois não? Eu estou encaminhando o paciente para hemodinâmica aí, para fazer uma base. Sou médico do plantão, tchau, e eu estou olhando o paciente, assim, descansado. Vai com o nome dele? Não,
Chuck Norris, ok? E aí, Quais são as comorbidades dele? também é diabético, hipertenso, tem 54 anos, tem mal olhado. Espinhela caída, né? Ok. E o que ele está sentindo? Ele está sentindo uma dor no peito. Isso, está suspeitando de infarto, né? Qual é o tipo da dor? Tipo A. Não, dor tipo A, B, C ou D? Dor tipo A. Qual o Philip Kimball dele? Dor Norris é mais o dele. Ok? É assim que faço o caso, tá, galera? Ok? Pô, doutora, a hemodinâmica aqui, né? Tem sorrisão, acabou de chegar do México. Doutora, desculpa, não vai dar pra fazer não, porque a máquina tá quebrada, tá? Inclusive, eu já estou planejando aqui uma próxima viagem aqui. Com licença, tá? De vou pro Caribe agora. Né? Qual a doutora quer? Agora é a hora. Se tiver o Escolhe, doutora, escolhe. Quero um autoclave. Alteplase, ok, doutora? Está aqui a nossa alteplase. Tem uma ampola aqui, 50 mg, diluente 50 ml. Como é que a doutora quer fazer isso? Agora tem que brilhar. Então, eu vou diluir esse pó aqui, ó, tem um pó, 50 mg, um diluente 50 ml, já vem na caixinha dele. Misturei, vi se não tinha nada aqui. Tem uma solução com 50 ml por 50 mg. A doutora quer que eu puxe, quando a gente fala de enfermagem, a gente tem que falar em ml, tá? Não adianta falar em miligramagem, porque isso está gerando confusão. Você quer que a enfermeira puxe quantas ml essa solução? Para fazer em bolos? 15 ml, que é 15 mg, né? Feito, doutora. E agora? Daqui a 30 minutos? Vai fazer para correr em 30 minutos. Não, sim. Ou eu vou fazer em 30 minutos? Correr 30 minutos, essa Em voo. Vou ajudar aqui vocês, tá? Ele tem aqui, ó. Quantos quilos tem? Ele tem 70 quilos. 70 vezes 70, 7 vezes 4, 7 vezes 9, né? É, qualquer coisa eu faço pra vocês. Aí tem 740. Qual é a dose? Ok. 52 miligramas. Vou arredondar para 50, tá? Para ficar fácil. Como é que a doutora quer fazer esses 50 miligramas? Em 30 minutos? Então eu vou fazer essas 50 ml, que é 50 miligramas, em 30 minutos, né? Na bomba de infusão eu deixo a velocidade de saída em quantas ml por hora? Divide aí, doutor. Qual o tempo? Meia hora? Divide 50 por meia hora. Galera, olha aqui, pessoal. Olha a pergunta, hein? Vocês conhecem bomba de infusão, né? Bomba de infusão é o medicamento que dá a vazão do medicamento que eu ponho aqui, tá? Ok? Então eu vou botar uma solução aqui com 50 ml, 50 mg, que a doutora falou. Ok? Ela pediu para correr isso aqui em meia hora. Como é que eu faço para correr esses 50 ml em meia hora? Eu tenho que botar aqui ml por hora. É, doutora, a linha de estresse? Depois eu vou contar o nome da linha de estresse. E aí, doutora, essa é para você, doutora, vai. 100 ml por hora. Show, entenderam? Entenderam? Se eu preciso correr 50 ml em meia hora, eu vou deixar a velocidade de saída da bomba de infusão em 100 ml por hora. Porque se fosse em uma hora, eu ia correr 100 ml. Como está correndo só em meia hora, ok? Eu deixo essa velocidade, que em meia hora acaba. Ok? E depois tem que fazer quanto mais que falta?
0,5 miligramas em 1 hora. Tá? 0,5 miligramas por quilo. 0,75 em meia hora, agora 0,5 por 1 hora. Ok? Isso vai dar aproximadamente 35 miligramas. Como é que eu ponho essas 35 miligramas em 1 hora? 35 ml, 35 miligramas. Coloco na mão de infusão. Em qual velocidade? 35. Bom, aí ficou mais fácil, né? Entendeu? Tem gente que não entendeu, hein? Entendeu? Entendeu, todo mundo? E é assim que a gente corre, tá? Agora é impressionante como a galera erra isso aí, né? Normalmente muita gente falou que entendeu e não entendeu. Mas é matemática aqui, né? A gente tudo por matemática. Não, telecefase você faz em bolos. Telecefase em bolos, você faz a de lento, no minuto. Aqui não, é 1 hora e meia. Só o outro básico, que essa fontinha chata. E a dose é diferente, mas é fácil. Doutor, passou as 2 horas. O que a doutora quer perguntar para o paciente? Ah, doutor, tô melhoroso. Nossa, é top. Doutor é top. Posso ir embora, doutor? Posso fazer um pix? O que você quer fazer agora? Tá monitorado. Boa. Reduziu o suco. Tá? Reduziu, subiu o suco. Qual é a medicação? O que não pode esquecer? 3 Então, qual seria a dose do AS aqui? Qual é a dose do AS? 3 comprimidinhos disso aí, né? Como é que eu faço AS? Mastigar. Isso, mastiga. Clopidogrel. Qual é a dose do uso? Já está em 300, depois você entra com 600. 300 miligramas que vai fazer colírio. 600 é só se for fazer o miotoxina. Ok? 4 comprimidinhos. E o terceiro lá, que é anticoagulante, qual é que eu faço? 600 e depois 75. Qual? Quanto que eu faço? 30 miligramas EV. Ok? Depois, ligar um pouquinho. Ok? Além disso, ele vai ter um tratamento a longo prazo. Qual é? Estatina o resto da vida. Beta-bloqueador o resto da vida. IECA o resto da vida. IECA ou BRA. E em alguns casos, se ele tiver uma concentração baixa, aldosterona, que é espirulina. Ok? Ganhou 0,5 pontos. Doutores, dúvidas? Liderados. Você vai dar parada. Aqueles meninos, ele